Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vivian, professora de História, e hoje a gente vai dar início aos estudos lá do volume 4 do seu material didático de História. A gente está falando aqui hoje sobre o capítulo 13, que você pode acompanhar entre as páginas 2 e 13 do seu material didático, beleza? Então bora lá começar! Bom, então como você já deve ter visto aí pelo título do nosso vídeo, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o feudalismo. Feudalismo, que é esse sistema social, político e econômico que se desenvolveu ali na Europa entre os séculos 9 e 15. E ele é marcado por esse processo de ruralização e de fragmentação política da Europa. E a gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro, vamos entender da onde vem essa palavra, feudalismo. Feudalismo vem de feudo. E o que é um feudo? Feudos são pequenas propriedades de terra que eram doadas pelo rei para nobres. E esses nobres ficariam responsáveis pela administração daquele pedaço de terra. Que esse nobre passaria a ser conhecido como um senhor feudal. Esse processo de doação, de distribuição de terras, ele começou lá com Carlos Magno, e o seu filho também deu continuidade a esse processo. E com o passar dos anos, cada vez mais essas propriedades de terra, esses feudos, vão ganhando mais autonomia administrativa. E essa é uma das características que a gente tem que mais ter em mente quando a gente pensa em feudo, essa autonomia administrativa. Os feudos, eles eram autossuficientes, ou seja, eles conseguiam existir só por si mesmo. Então, ali dentro do feudo era produzido toda a comida para alimentar aquela população, o alimento que eles iam precisar, objetos, roupas, os aparatos militares para defesa. Então, tudo isso era produzido ali dentro do feudo. Então, tudo que aquele feudo precisasse, tudo que aquela população daquele feudo precisasse para existir, era produzido dentro do próprio feudo. Outro aspecto muito importante para a gente pensar é como essa sociedade feudal ela se organizava. Bom, então a gente tem que pensar que a gente tinha lá um rei que vai doar um pedaço da sua terra para um nobre. Quem doa um pedaço de terra é o suzerano, e quem recebe um pedaço de terra é um vassalo. Então a gente tem esse rei que vai doar um pedaço de terra. Essa pessoa que recebe um pedaço de terra, ela vai ficar responsável então pela administração daquele território que ela acabou de ganhar. E ela pode escolher doar um pedaço dessa terra que ela acabou de ganhar para outra pessoa. Então a gente tem aí uma nova relação entre suzerano e vassalo. Então, esse nobre que recebeu um pedaço de terra do rei, ele vai dividir ali também essa propriedade que ele recebeu para doar para outras pessoas, outros nobres. Então, a gente tem uma nova relação de suzerania e vassalagem sendo formada. Então, é muito importante a gente ter em mente o quê? Que quem doa um pedaço de terra é o suzerano e quem recebe um pedaço de terra é um vassalo. E outra coisa muito importante, uma pessoa ela poderia ser vassala e suzerana ao mesmo tempo. Isso porque ela pode estar recebendo aquele pedaço de terra de alguém, ou seja, ela é um vassalo, mas ela também pode pegar e doar um pedaço daquela terra que ela recebeu para outra pessoa, ou seja, ela se torna um suzerano. Além dessa relação entre vassalo e suzerano, a gente também tem uma relação de servidão que vai ser desenvolvida então no período do feudalismo. Então essa relação de servidão, ela vai conectar os senhores de terra, os nobres, com os camponeses. Os nobres e os camponeses não eram vistos como iguais. Isso porque era obrigação dos camponeses o trabalho manual, então trabalhar na plantação, cuidar dos animais, a produção artesanal, então tudo isso cabia aos camponeses, enquanto essas obrigações de trabalho manual não cabiam aos nobres. Então é por isso que vai ser criada essa diferenciação muito grande entre a nobreza e os camponeses. Outro aspecto muito importante da gente ter em mente é que durante a Idade Média, a condição de servidão ela era passada de pai para filho, ou seja, se o seu pai fosse servo de algum nobre, você consequentemente também já nasceria sendo servo, devendo seu trabalho àquele nobre. Então, nessa sociedade feudal,
A sua condição social, ela era definida pelo seu nascimento. Então, se você nascia em uma família nobre, você consequentemente seria da nobreza. Se você nascesse em uma família de servos, de camponeses, você consequentemente continuaria ali sendo um camponês, um servo. E você não tinha também uma grande possibilidade de mobilidade social. Então, as pessoas elas não mudavam ali aquela sua condição. Elas não conseguiam mudar de uma classe social para outra. Agora falando um pouquinho sobre a organização econômica dos feudos. Primeiro, é muito importante a gente ter em mente que terra era sinônimo de riqueza. Então, quanto mais terras você tinha, mais rico você era considerado. E por que terra era considerada sinônimo de riqueza? Porque naquela época, como eu já falei aqui, os feudos eram autossuficientes. Então, eles precisavam de lugar para conseguir produzir todo esse alimento que seria necessário para alimentar a população que vivia ali dentro daquele feudo. Então, quanto mais terras você tivesse, mais local para a produção de alimentos você teria. Então, mais pessoas você conseguiria sustentar ali dentro do seu feudo. Também é muito importante a gente ter em mente que as terras, elas não eram algo que você comprava. Elas ou eram recebidas por doação, então nessa relação entre vassalo e suzerano, ou por conquistas de guerra. Para ficar um pouquinho mais claro tudo isso que eu já comentei com vocês até agora, eu queria fazer com vocês a análise lá da imagem que está na página 5 do seu material didático. Então, nessa imagem a gente consegue ver ali um castelo, então onde viveria os nobres, então o senhor feudal e a sua família. A gente também tem ali uma floresta, então onde eles poderiam colher frutas e fazer caçadas. A gente também tem ali a vila e a plantação dos servos, então onde os servos plantariam aquilo que eles consumiriam, então para sua própria subsistência, que ficou conhecido como um manso servil. A gente também tem a plantação senhorial, ou seja, o que era pertencente ao senhor feudal, que é o manso senhorial. E a gente também tem ali a criação de animais. Então fica muito claro aqui nessa imagem que a terra era muito importante para conseguir fazer essa produção de tudo que seria necessário para a subsistência daquele feudo. Então aqui já fica um pouco mais claro como estava organizada essa sociedade feudal. A gente vai ter uma distinção muito grande entre os camponeses e a nobreza. Essa nobreza, ela era vista como descendente de grandes cavalheiros, de grandes guerreiros. Então a eles ficaria incumbida ali a proteção aos mais fracos, eles não trabalhavam, eles estavam ali imbuídos da missão de administrar, de cuidar daquele feudo, daquela propriedade de terra. Mas também é muito importante a gente ter em mente que nem todo nobre era um senhor feudal. Isso porque não tinha terra suficiente para ser dividida entre todos os nobres para que todos pudessem ser senhores feudais. E aqueles nobres que não se tornavam senhores feudais, eles passavam a ser cavalheiros. Então, aqueles que estariam responsáveis pela proteção ali daquela população, daquele feudo. A nobreza, ela estava muito ligada com a igreja. Por isso, muitos nobres faziam doação de pedaços de sua terra para a igreja como uma maneira de demonstrar a sua fé. Além disso, eles também mandavam os seus filhos para estudarem em mosteiros, então para receber ali educação em filosofia, história, línguas. Então, para eles serem educados ali pelos membros da igreja, pelo clero, e depois eles passariam, esses meninos já estudados, passariam a fazer parte também da igreja. Então, se tornariam membros da igreja, ali do clero. A igreja, ela tinha uma grande influência ali durante esse período. Isso porque ela era a maior detentora de terras, então ela tinha a maior quantidade de terras, e ela também exercia uma influência política e comercial muito grande nesse território, nessa sociedade feudal. A influência da igreja, ela também estava relacionada ali com a identidade dessa sociedade. Então, como que essas pessoas deveriam se comportar? Isso porque, nessa época, era dito como verdade o que estava escrito na Bíblia. Então, eles respeitavam muito essa palavra da Bíblia. E as pessoas que conseguiam ler essa Bíblia eram pertencentes ao clero.
Isso porque eles eram as pessoas letradas, então eles eram aquela pequena parcela da população que sabia ler. Então a eles era deixado ali o papel de guiar como seria o comportamento ético e moral dessa sociedade de acordo com a palavra da Bíblia. Então aqui a gente tem os diversos grupos que vão formar essa sociedade feudal. A gente tem o rei, a nobreza, o clero, então essa sociedade, esses membros da igreja, e a gente tem o povo, então os ferreiros, os artesãos, os camponeses, os servos, que vão então formar toda essa sociedade feudal. Então, quando a gente pensa nessa sociedade feudal, a gente pensa em uma distinção muito clara entre 3 diferentes ordens sociais. A gente tem o clero, a nobreza e os servos, os camponeses. Lá durante o século VI, um bispo escreveu um trechinho aqui que exemplifica muito bem como era vista essa divisão da sociedade. Então lá, nesse trechinho está escrito: a casa de Deus, que acreditam uma, está, pois, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Então aqui, os que oram seriam o clero, os que combatem seriam a nobreza e os que trabalham seriam os servos, os camponeses. Então, ao clero ficava ali a função de orientar espiritualmente o andamento dessa sociedade, então de guiar as pessoas de acordo com os ensinamentos da fé católica. Então, toda essa educação moral e ética da sociedade ficava ali pela função do clero. Os nobres tinham ali como função a proteção dos camponeses, da igreja, e também a administração e cobrar impostos ali dos feudos. E aos servos cabia tudo o que fosse de trabalho manual. Então, produzir os alimentos, ferramentas, utensílios domésticos, roupas. Então, tudo que fosse relacionado ao trabalho manual ficaria ali para os servos e os camponeses. Bom, gente, então é isso. A nossa aula de hoje já vai ficando por aqui. Mas antes de você ir embora, eu queria deixar a sugestão de uma atividade para vocês fazerem. E não se preocupa, porque se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link no qual você pode acessar essa atividade, tem toda a descrição dela ali certinho, e você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Bom, então eu vou deixar aqui para vocês a atividade lá da página 7 e da página 13 do capítulo 13 do seu material didático de história. Beleza? Então, só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo que você vai conseguir fazer a atividade. E você também pode acessar o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção desses exercícios. Beleza? Então, muito obrigada pela atenção até aqui e tchau, tchau. Até a próxima.